sabe? Hoje não foi. Tô muito com esse pensamento ainda de autossabotagem mesmo. Eu tenho que, de certa forma, merecer estar lá. Porque eu não mereço. Então, eu tenho que fazer por merecer. Oi, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira. Ontem, a minha amiga veio aqui e eu acabei dormindo meio tarde. Acabei dormindo, já era 1h da manhã, ela foi embora meio tarde, a gente ficou conversando, tirando cartas, enfim. E hoje eu estou aqui cansada, pagando prejuízo, né, de ter dormido tarde. Mas, né, vou escrever na minha agenda, né. Como eu já disse no outro vlog, eu posto na minha agenda. Eu escrevo na minha agenda tudo que eu preciso fazer, né, obviamente. E na segunda de manhã eu deixo pra essa reorganização. Como hoje eu tenho umas coisas importantes pra fazer, eu vou escrever aqui rapidinho, porque eu preciso fazer pelo menos hoje. E pros próximos dias também eu não tenho tantas coisas, assim, que eu digo que eu já não tenho colocado. Porque semana passada eu tive um tempinho livre, eu acabei colocando já algumas coisas na minha agenda. Então, muitas das coisas que já tem aqui, já tem na minha agenda. Mas, como eu disse, tem uma coisa ou outra que não tem, então eu vou anotar. Eu comprei essa agenda por R$10 no Americanos, porque ela tava meio ferradinha, assim, tipo, essas folhas, assim, que estão mais vincadas, elas eram gigantescas, tanto que eu cortei aqui, ficou meio esquisito, não sei se dá pra ver. Peraí. Acho que não. Tá focando? Não sei se dá pra ver, mas ela tava gigantesca, assim, eu tive que recortar. Mas deu certo. E eu paguei mais barato por isso, então vamos nessa. Hoje é segunda, né? Cara, eu não coloquei nada. Eu falei que eu tinha colocado as coisas, mas eu não coloquei absolutamente nada. Bom, no momento, estou para estudar análise de dados. Eu tinha comprado um curso, mas eu vi que ele é muito mais prático. E eu aproveitei uma oferta da Udemy e comprei um outro, porque foi bem barato. Eu tô pensando que eu tô investindo no meu futuro. Porque eu tenho... Tem uma perna longa aqui. Porque eu tenho muito desse pensamento de que... Eu tô falando muito assim, parece uma Amanda falando. Mas eu tô muito com esse pensamento ainda de autossabotagem mesmo, sabe? Eu reparei isso nos últimos tempos, principalmente em relação ao meu trabalho, e é uma coisa que eu falo muito na terapia, porque eu tô constantemente achando que eu
não mereço. Não, não é que eu não mereço, mas é que a qualquer momento vão perceber que eu sou uma farsa. E aí eu tô tratando isso na terapia. Estamos conversando muito sobre isso. Tá. Porque, de certa forma, eu sinto que eu ainda não sei muita coisa. Obviamente que eu não sei muita coisa, gente. Eu acabei de entrar na empresa. E é meu primeiro estágio. Meu primeiro emprego. Primeira vez que eu trabalho em um ambiente corporativo que não seja pra mim mesma, como freelancer, né? Que é as experiências que eu tinha anteriormente. Então, assim, é claro que eu não vou saber. Só que ao mesmo tempo eu fico achando que eu tenho que saber tudo, que eu já tenho que nascer sabendo e que eu tenho que chegar fazendo e acontecendo, sabe? Mas, né, é uma coisa que eu sei que eu vou aprendendo ali ao longo do tempo. Eu tô tentando não me cobrar muito em relação a isso também, porque eu sei que se eu ficar muito pensando muito nisso, eu vou me cobrar também nisso, nessa questão, e eu não quero fazer com que piore esse sentimento dentro de mim, sabe? Bom, vou estudar agora, já são 7h30. Eu pulei algumas coisas porque eu precisava resolver outras. Precisei lavar o cabelo, precisei fazer algumas outras coisas. Precisei lavar o cabelo, sem falar. Precisei lavar o cabelo. Meu Deus, acabei de tô presa na minha cadeira, meu Deus. E acabou que eu me enrolei um pouco, então não estudei espanhol, acho que hoje era espanhol. Não, acabei não, hoje era inglês, acabei não estudando inglês. Aí amanhã eu estudo espanhol e a gente continua assim, não fiz yoga de novo. Aí, gente, se eu for pensar muito, eu vou me cobrar, é melhor não pensar muito, né? Vamos pensar que tenho outras coisas pra fazer. Tô resolvendo muitas coisas recentemente. E esse é o pensamento que eu quero seguir. Bom, deixa eu estudar, né? Eu tenho muita coisa aqui. Eu vou colocar agora um pomodorozinho. Eu gosto muito de usar pomodoro de YouTube mesmo. Então, tipo, eu coloco alguém estudando aqui, junto comigo, pra me inspirar. Não é nem questão de inspiração, eu diria. É mais uma questão de não me sentir 100% sozinha, porque estudo, principalmente quando você estuda em casa, é muito solitário, né? E aí é muito ruim se sentir sozinha. Então eu faço isso nesse caso. Vou escolher um aqui. Normalmente eu vejo os Study with You, Who, não sei dela, e da Brenna Khan. Brenna Khan, acho que é assim que é o nome dela. Acho que é um nome chinês, né? Não sei. Eu assisto bastante os delas. A Bruna Martioli, que é uma das minhas youtubers favoritas, assim. Tá sendo uma inspiração bem grande pra cá. Ela também posta. E eu normalmente uso o Pomodoro de 50/10, então são 50 minutos estudando e 10 minutos de descanso. Descanso total, então eu tento não pegar celular nem nada. Normalmente eu trago um livro pra cá. Nesse caso, eu não sei onde está meu livro. Ah, eu acho que meu livro tá lá em cima. Ai, gente, não sei. Ah, não, tá ali. Achei. Fui pegar o livro. Nesse caso, eu vou tá lendo A Hora da Estrela, né? Relendo A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Deixa eu estudar, que eu já tô enrolando, né? E ler um pouquinho também. É isso.
acabei de lembrar que eu tenho que hoje? Daily, isso mesmo. Então, eu vou anotar aqui agora o que eu já fiz hoje. Porque eu tinha esquecido completamente que hoje tinha daily. E hoje também eu tenho reunião com a empresa inteira de novo, igual foi na sexta-feira. Mas essa reunião, ela é focada em outras coisas. Então, vai ser uma reunião um pouquinho mais longa do que foi na sexta-feira. Normalmente, eu olho a minha agenda pessoal. Minha agenda pessoal? Minha agenda. E vou anotando as coisas que eu já fiz. Oi, gente. Bom, eu tô há um tempo já pensando nisso. Esse momento é um momento que eu queria que tivesse desde o último vlog, mas que não estava aqui. E é um momento de reflexão, um momento em que eu falo alguma coisa que eu percebi ao longo da semana e trago uma mentalidade, um insight, por mais que eu odeie essa palavra, mas um pensamento que eu tive, que esteve presente durante esses 5 dias que eu gravo, né, que é de segunda a sexta. Bom, tô olhando aqui pra baixo porque, como uma boa estudante de jornalismo, eu não estou me embasando somente nas vozes da minha cabeça e eu sempre tô pesquisando sobre o que eu percebo de mim mesma, tanto pra ajudar na minha evolução, tanto pra trazer um conteúdo que some pra vocês também, né, que não seja algo só mais uma coisa, mais um pensamento ali da minha cabeça. A coisa que eu mais ouvi na minha vida é que eu sou uma menina esforçada. Então, assim, a todo tempo, muitas pessoas sempre me falaram isso. Ai, ela é esforçada, ela é esforçada. E eu acredito nisso, eu realmente sou uma pessoa esforçada. Eu vou atrás, eu pesquiso, eu estudo sobre as coisas que eu gosto, sobre as coisas que me interessam, sobre as coisas que me interessam e sobre as coisas que eu tô fazendo, sabe? Então, eu sempre quis que o que eu fizesse fosse algo que somasse de alguma forma. No sentido de eu nunca quis que fosse somente um trabalho da faculdade ou somente um trabalho da escola. Quando eu estava no ensino fundamental ainda, a gente fez um trabalho de ciências que era para falar sobre tempo, sobre temporal, sobre clima, e aí a gente fez um jornal em que basicamente eu fiz o audiovisual inteiro, eu super criei não foi nem um cenário, mas a gente fez chuva com mangueira, a gente sempre fez os melhores trabalhos. Quando, a gente fez uma música, que era o trabalho fazer uma paródia, a gente fez essa paródia minto, não era paródia, era uma música mesmo, e eu fiz um clipe, então eu aprendi a animar pra poder fazer um clipe, demorou dias pra fazer. Eu nunca me contentei em só fazer aquilo que me foi pedido, eu sempre quis fazer mais, e isso acabou me mostrando uma coisa esses dias. Esse nível de esforço, de mostrar que eu sou boa, não era só porque eu queria entregar o melhor, é porque eu queria provar que eu mereço aquilo, que de certa forma eu sou melhor do que as pessoas podem pensar que eu seja. Só que ninguém nunca chegou em mim e falou que eu não sou o suficiente, sabe? E hoje eu entendo que tudo isso que eu fiz não era querendo só ser boa, era porque realmente provar de que todos os elogios que eu recebi ao longo da vida eram verdades. Mas não para os outros, pra mim mesma, porque eu tô sempre nessa sensação de sentir que eu tô lá por uma certa sorte, que qualquer outra pessoa pode ocupar o mesmo lugar que eu. Então,
automaticamente eu tenho que estar o tempo inteiro mostrando pra mim que isso não é verdade. E que eu tenho que, de certa forma, merecer estar lá. Porque eu não mereço. Então, eu tenho que fazer por merecer. E tem mais uma coisa. Porque eu percebi que eu tô sempre nessa sensação de que a qualquer momento alguém pode descobrir que eu sou essa farsa. Então, eu me esforço mais pra que ninguém descubra que eu não sou boa o suficiente e que, na verdade, tudo isso é uma grande sorte. Um acaso, é o destino, mas que todas as horas que eu passei me empenhando não valeu, porque qualquer outra pessoa poderia fazer. Então, eu tenho que provar que essa pessoa sou eu, pra que ninguém descubra que no fundo eu sou uma farsa. Entende? E pesquisando sobre, né, eu descobri, e foi um choque ter descoberto isso, que isso na verdade é uma síndrome chamada síndrome do impostor, que, de acordo com o portal Drauzio Varela, e olhando aqui pra baixo porque minhas fontes estão aqui, síndrome do impostor é quando uma pessoa bem-sucedida acredita ser uma fraude. Ela atribui as suas próprias conquistas à sorte, coincidências ou fatores externos, e tem dificuldade em reconhecer o próprio mérito. Eu sempre tentei fazer por merecer. E ainda faço. Então eu estudo mais, eu me esforço mais, eu desenvolvo mais, eu trabalho mais, eu criei um perfeccionismo porque eu quero merecer. Mas talvez eu já não mereça isso justamente por me esforçar. E é claro que as minhas conquistas são devido a esse empenho, ao estudo, à leitura, a, enfim, horas dedicadas a isso. Mas eu sempre pensava, é só isso. Acabou. É porque eu me esforço. E eu ficava sempre na sensação de que eu me esforçava mais do que os outros, porque eu tinha que me esforçar pra que ninguém descobrisse que eu era uma farsa, que eu era uma impostora, que eu não merecia estar ali, que qualquer outra das 1 milhão de pessoas na minha volta mereceu mais do que eu. Eu percebo isso muito claramente quando eu passei na faculdade, porque a minha primeira reação não foi comemorar, muito pelo contrário. Eu tinha que mandar os documentos no ProUni e provar que eu merecia aquela bolsa, mas também eu fiquei no sentimento de que eu tinha que provar que aquele lugar era meu. Então eu fiquei nessa sensação de querer ler a lista pra entender melhor quem tinha passado, o perfil daquelas pessoas que tinham passado, e principalmente por ter passado em terceiro lugar, eu sempre olhava para as pessoas que estavam na minha frente e pensava: elas realmente merecem estar aqui. Olha a nota que elas tiraram, olha a nota que eu tirei". E aí eu olhava as pessoas que estavam abaixo de mim e pensava a mesma coisa. Não, mas por 2 pontos ela não conseguiu, sabe? Ela merecia mais do que eu, porque talvez esses 2 pontos tenham sido só uma distração. Eu sou uma farsa, eu não estudei o suficiente, eu não fiz o suficiente. E nos primeiros meses da faculdade, eu olhava à minha volta e eu pensava a mesma coisa. Eu não mereço estar aqui. Essas pessoas, elas são muito melhores do que eu, elas se comunicam melhor do que eu, elas fazem perguntas melhor do que eu, elas estudam melhor do que eu. E antes de todas as provas até hoje, eu sempre penso isso, que eu vou tirar um 0, que nada daquilo é interessante pra mim, que eu sou uma farsa. E vão perceber isso quando os professores pegarem a minha prova e olharem as minhas respostas, eles vão entender que eu não mereço estar ali. E aí, sei lá, o presidente do Brasil vai ligar pra minha casa e vai falar: "Oi, eu estou tirando a sua bolsa porque simplesmente você não merece. A gente se enganou". Mas mesmo assim, eu acho que se eu tivesse tirado a melhor nota e passado em primeiro lugar, eu ainda estaria sentindo essa mesma coisa, esse mesmo sentimento. Porque com certeza eu olharia pra trás e pensaria: essa outra pessoa com certeza merecia mais do que eu. Essa correção dessa prova tá errada.
porque eu não mereço. Ainda sobre as minhas pesquisas, eu encontrei no portal da Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, o psicólogo e coordenador, eu vou deixar tudo que ele é aqui, Gilmar Fidelis, que explicou realmente o que eu já falei, que as pessoas com síndrome do impostor, elas possuem competência técnica bem estabelecida, mas atribuem os resultados à sorte, oportunismo ou outros fatores externos. Mas ele diz outra coisa também, que os estudantes da UFMG que são atendidos por psicólogos e psiquiatras, num programa lá que eles têm, que eu vou deixar todas as informações e vai estar aqui na descrição também, esses profissionais perceberam que esses estudantes atendidos sofriam de uma insegurança e se sentiam desmerecedores de ocupar as vagas em medicina. Tá, gente, mas vamos falar de dados? De acordo com a própria UFMG, a nota de corte em medicina em 2024 foi do mínimo 812,80. 812 pontos para passar em medicina. Vamos lá, vamos fazer a conta, né? Em 2024, foram cerca de 372 mil pessoas que tiraram mais de 650 pontos no Enem, que foi o Enem que eu fiz. Eu não tirei essa nota. E quando a gente fala assim, parece muita gente, né? Mas esse número é 11,7% dos participantes do Enem, que fizeram o Enem. Então, assim, eles merecem estar lá. Sabe? Porque se a gente for falar de mérito ou de, enfim, outras coisas, a gente vai entrar num mundo diferente, enfim, essa conversa não é sobre isso. Mas pra você tirar mais de 800 pontos no Enem, de certa forma, eles estudaram, ou enfim, pra isso, existem pessoas que passam anos pra poder passar em medicina. Como eles não mereceram isso? E como eu também não merecia estar onde eu estou hoje. Sabe? Dedicando horas e horas de estudo, de aperfeiçoamento, como eu não mereço isso. O esforço não exclui a competência, nem o mérito. Mas também não é prova de que eu não pertenço a esses lugares. Porque nem sempre somos a exceção. Nem sempre estamos enganando as pessoas. E às vezes, realmente somos só esforçados. Mas talvez seja justamente por isso que estamos onde estamos. Porque eu estou onde estou devido ao meu esforço. Mas não porque eu preciso provar que eu mereço, mas porque eu mereço de verdade. E eu espero que isso ajude vocês também. Porque essa semana foi complicadíssima. Passei por muitas coisas, a semana foi ruim, eu tava de TPM, eu tava pensando que eu era a pior pessoa do mundo, que nada daquilo era meu mérito, e que com certeza iam perceber que eu não merecia aquilo e qualquer momento iam me demitir, ou que, sei lá, alguém ia vir na minha casa, bater na minha porta, tirar tudo que eu tenho. Mas não aconteceu. Então acho que eu mereço, né? Gente, acabou. Hoje, nossa, eu simplesmente. Sabe, hoje não foi. Hoje não foi. Mas, enfim. Né? Eu saio todos os dias com o sotaque mineiro. Mas eu vou dar um panorama ali da minha vida hoje, porque sinto que estou morrendo. Mas, vamos nessa. Vou dar um panorama de hoje, bem por cima, uma pincelada, tá? Só para vocês entenderem o que eu passei. Mas basicamente, hoje de manhã chegou a minha caneta. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Chegou a minha caneta da Shopee, essa aqui. Eu tinha uma outra, que era essa aqui. Eu não sei de que marca que é. ZGP. Só que ela, tipo assim, a ponta dela meio que parou de funcionar. Aí eu não sei onde tá a outra ponta. Ela também tá podre, tadinha. Ela tá respirando por aparelhos. Então, comprei uma outra. Paguei, tipo, 20 e poucos reais. Eu não sei quanto eu paguei, mas eu comprei na Shopee. Comprei
Antes de ontem à noite já chegou. Hoje de manhã comprei junto com o suporte para o notebook, mas acredito que ele vai chegar amanhã porque eu estou trabalhando com ele muito baixo. Essa cadeira aqui, que eu estou precisando trocar também, mas não é o momento, mas essa cadeira aqui, ela não abaixa nem levanta. Então ela é bem fixa. Quando eu fiz essa escrivaninha, tem um vídeo de fazendo ela, eu já fiz ela mais ou menos ali no tamanho, pensando na altura e no tamanho para a cadeira, porque quando eu trocar, aí é mais fácil, se eu precisar colocar mais para baixo, mais para cima, mas aí no caso, essa cadeira ela não mexe, mas eu tô precisando trocar ela porque eu sinto que tá acabando com a minha coluna, ela não tem gosto pra cabeça, o que fica um pouco ruim também, e ela é meio baixa, enfim, tem algumas coisas nela que me irritam, faz muito barulho e tal. Bom, mas voltando pro assunto, comprei a caneta, vou abrir ela aqui, eu já abri, na verdade, porque eu não abri ela com vocês. Eu ia abrir com vocês. Só que, eu estava no meio do trabalho, aí eu abri rapidinho, vou até trabalhar. E dois, gente, realmente hoje foi um caos. Eu estava. Ela vem assim, e vem uma pontinha, e o fio do carregador que eu deixei ali, mas é aqueles fiozinhos pequenininhos, brancos, enfim. Eu estava desesperada, porque estava eu aqui, né, respondendo mensagens aqui da minha equipe mesmo, quando de repente o notebook descarrega, eu falei, vou colocar para carregar. Anteriormente, o que estava acontecendo? Gente, eu vou mostrar exatamente como está. Mas eu estava usando esse negócio aqui que eu esqueci o nome agora. Mas eu estava usando isso aqui. E aí, o que acontece? O negócio ali do carregador, ele é quadrado. Então, ele não cabia aqui, entendeu? E eu não conseguiria colocar 3 coisas aqui. Aí eu tive que colocar esse adaptador em cima. Para conseguir colocar o grandão aqui e mais 2 aqui em cima. Porque se eu só colocasse um aqui e os outros 2 aqui, o peso não dava, e ele ficava assim. Aí eu falei, vai ser temporário. E realmente era para ser temporário. Minha mãe achou um outro que está conectado agora. Vou desconectar, aliás, porque tá tudo conectado nele e eu já mostro pra vocês. Bom, gente, só para dar um parâmetro do que aconteceu, basicamente, este fio, essa caixinha aqui, ela tava aqui, sabe? Eu fui colocar ela aqui. Na verdade, ela não estava aqui. Eu fui colocar ela aqui. E aí tem esses outros 3 aqui que eu deixava livre para precisar colocar alguma coisa. Então, normalmente ficava o monitor em um, o abajur em outras vezes, e era isso. Mas, porém, entretanto, todavia, fui colocar isso aqui, e ele fez um crack. Aí eu falei, ih, o que aconteceu? Passou uns 5 segundos de eu parada olhando pra tomada. Eu falei, ok, né? O notebook começou a carregar. Levantei. Quando eu levanto, o monitor está desligado. Falei, ferrou. Ferrou, simplesmente fudeu. Acabou minha vida. Tudo queimou. E Aí o notebook ficava indo e voltando. Falei, fudeu. Acabei de queimar tudo. Então eu desconectei isso aqui. Conectei isso aqui direto numa tomada. Vi que o notebook estava de boa. Chamei a minha mãe desesperada. Falei, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí ela veio, me ajudou, pegou o monitor pra ficar testando na outra tomada. Testei na outra tomada, deu certo. O problema não era, graças a Deus, nenhum monitor, nem notebook. E era realmente esse negócio aqui. Ele ainda está funcionando, mas eu não sei o que ele tem contra o monitor agora, porque é só o monitor que não funciona. Aí, mexendo nas coisas do meu pai, que minha mãe está nesse processo para fazer as doações, ela encontrou este aqui, que é de tipo assim, uma marca que eu acho que é boa, mas ele parece ser bem mais reforçado e ele é bem mais organizado. Só que eu tava enrolando um pouco pra colocar ele e aí acabou acontecendo isso. Eu fui obrigada a colocar ele de qualquer jeito. Ou seja, e o cabo dele é muito maior. Eu vou ligar direto ali pra ficar mais seguro mesmo. E era realmente uma coisa bem. Qual que é a palavra? Por um tempo, né? Eu sinto que hoje minha comunicação, ela foi pra casa do caralho. Eu não consegui me comunicar direito.
com absolutamente ninguém. Eu tava em reunião, eu tava falando coisas e pedindo pra eu repetir. E tá tudo bem, não é essa a questão. Mas é que eu não tô bem e aí automaticamente tudo fica péssimo na minha vida. Mas. Voltando, né? Resumo da peça. Não consegui mostrar a caneta porque estava desesperada tentando resolver tudo isso. Aí eu consegui resolver, esqueci completamente do que eu tava fazendo, só abri a caneta e continuei a viver minha vida. Só depois que eu já tinha aberto, que eu já tinha voltado a trabalhar, que eu tava lá perto do horário do almoço, pensei, caramba, eu podia ter deixado para almoço, né? Mas não deixei, porque eu queria testar também pra coisa na Shopee, porque eu não gosto de deixar esperando, sei lá. Bom, enfim, ela está me dando a impressão de que é mais fina. Eu estava pensando nisso. Tipo, nossa, ela parece mais fina que a outra. Mas não é, gente. As duas têm a mesma espessura. Claramente, uma mais nova e outra mais antiga. Só que eu já reparei que essa aqui, desde sempre eu tive problemas com ela. Primeiro que o carregador não vem funcionando. Aí eu tinha que usar carregadores de celular para carregar ela. Fios de celular, né, para carregar ela. E outra coisa, ela sempre demorou muito pra conectar. Então, assim, eu falo, eu vou pegar meu celular, mas meu celular tá gravando. Mas mais tarde eu mostro pra vocês a diferença. Que, tipo assim, essa aqui, ela demora pra conseguir realmente fazer o risco. Enquanto essa aqui, tipo, na hora. E não é uma coisa tipo, essa aqui é mais nova que essa, funciona por causa disso. Acho que poucos, sim, mas eu sempre tive problemas com ela. E essa ponta aqui nem é a ponta que veio nela, porque eu cheguei a trocar pra ver se era isso e acabou que talvez seja a caneta mesmo. Eu acredito que seja praticamente a mesma coisa, né? Mas eu acho que não é do mesmo fabricante, não. Não sei, de alguma forma essa aqui parece ser mais robusta que essa. Por mais que ela dê a impressão de ser mais fina e ter sido mais barata. Eu tô vendo o peso, gente. Mesmo peso. Essa aqui parece ser mais robusta que essa, sabe? Ela parece ter mais qualidade, eu não sei explicar. Tipo, principalmente quando eu olho aqui. Não sei se tá focando, não tô vendo nada. Mas ela parece mais qualidade mesmo. Não sei, pode ser uma impressão minha. Enfim, gente. Eu vou guardar muito bem essa caixa pra eu não perder essa ponta de novo. E caso aconteça alguma coisa, tá aqui dentro, né? Vou pegar o cabinho também. Que é esse aqui, esses pequenininhos mesmo. Enfim. Bom, eu vou passar umas coisas pra amanhã, porque, de novo, tive sérios problemas. Hoje foi um dia bem complicado. Essa semana está sendo bem complicada. E aí o que acontece? A semana já não tá das melhores. E aí acaba que eu já não fico bem, sabe? Porque aí eu fico com muito isso na cabeça de, não tô bem, as coisas nada funciona, e aí eu já vou com esse pensamento em tudo que eu vou fazer. O que é péssimo, né? Não recomendo. Ai, quase que cai. Não recomendo. Bom, isso aqui tá resolvido. Vou riscar algumas coisas aqui na agenda que eu não consegui fazer. Risquei com caneta errada, enfim, vamos nessa. Vim rapidamente mesmo mostrar aqui, que meu celular tá tipo 15% tava carregando, que é isso aqui. Que é o suporte, né, que eu tinha falado para notebook. Eu tô há meses e meses querendo comprar um desse, porque, como eu expliquei, minha mesa lá de cima é muito baixa e a mesa daqui ela é um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, por conta do monitor, eu uso uma televisão aqui de segunda tela. Ai, que bonitinho! Veio com capinha. Ai, que fofo. Olha, gente, é de um metal, alumínio, não sei. Disseram que é bem fácil de montar e realmente tá sendo fácil. O que eu tava falando, gente? Lembrei.
da segunda tela, que a televisão que eu uso segunda tela. Então, acaba que eu fico muito assim, sabe? O tempo inteiro e dá dor nas costas. Aqui não tanto, mas lá em cima tava me dando bastante dor nas costas e dor no pescoço. Tava sentindo bastante a noite. Meu Deus! De ficar olhando pra baixo. E acredito que isso aqui vai me ajudar bastante se eu descobrir como é que eu monto. Acho que é só assim mesmo. E aí ele segura, né? Enfim, gente, vou colocar aqui na mesa, já volto. Bom, gente, ficou assim, não vou mentir, que dá um certo medinho colocar em cima. Mas, gente, melhorou muito. É tão bom olhar pra cima. Agora, isso aqui ficou baixo pra mim. A gente não repara a bagunça, mas isso aqui agora ficou baixo pra mim, que esse aqui tá maravilhoso. Mas eu vou ver melhor no outro computador, que eu vou usar mais. E mais pra frente eu compro um outro pra esse, né? Que aí eu queria comprar... Eu não queria comprar um preto, eu queria comprar um de alumínio mesmo, que pareça metal. Porque eu acho muito bonito e eu acho que vai combinar super com ele, que ele é mais cinzinho, assim. Muito frio. Faltam alguns minutinhos, faltam literalmente 2 minutos pra acabar o meu expediente de hoje. E as minhas percepções do dia são: hoje genuinamente foi bem melhor que ontem. Eu não sei como a situação que tá no cabelo agora, mas foi bem melhor que ontem, assim. Em questão de tristeza, como eu disse antes. Mas consegui alcançar uma das minhas metas dessa semana, que já é a realeza. Esse final de semana eu vou pensar um pouco melhor e analisar um pouco melhor uma decisão que eu tenho que tomar. Então, Mas eu estava pensando sobre algumas coisas pessoais. Como eu disse ontem, eu tô nesse processo de rever os meus estudos, né? Porque eu tô sentindo que os meus estudos, eles estão muito, como eu posso dizer, passivos mesmo. Então, tipo, o que eu tô sentindo? Que eu estudo, eu não vou falar muito, que eu não tô conseguindo estudar muito, mas eu estudo, mas aí chega no final, eu não sei por totalidade ali o que tá acontecendo, muito porque minha cabeça tá em muitos outros lugares. Então, eu tô tendo problemas de concentração, eu tô tendo problemas de paciência, não diria nem paciência, mas o local que eu também estudo dificulta um pouco, porque minha mãe tá sempre passando, sempre falando comigo. Eu não tenho esse espaço para estudar aqui, porque as minhas coisas de trabalho tá aqui. E eu não quero ficar movimentando muito essas coisas para não ter perigo de quebrar, né, e tal. Então eu prefiro deixar tudo do jeito que sempre está. As únicas coisas que eu tiro são os meus copos e teclado, mouse para carregar. Fone eu sempre levo lá para baixo, agenda, mas as questões de equipamento mesmo ficam paradas aqui, eu não quero mexer nisso. E uma coisa que aconteceu ontem é que eu pesquisei um prompt, né? Porque eu assino o The News, o Better Work, Better Work. Gente, realmente, o meu inglês para falar, impossível, mas o Better Work, que é lá a editoria de carreira do The News, e eles sempre passam um prompt pra gente pesquisar no, na inteligência artificial que a gente usa. Eu nunca tinha feito isso antes. Mas, falei, vou pegar, porque o dessa semana me deixou muito curiosa. Que é,
Com base nas nossas conversas e no quanto você já conhece sobre mim, onde eu passo pano para mim mesmo, o padrão que eu cobro dos outros, mas isento em mim. Que desculpa eu continuo aceitando de mim mesmo? Não me dê uma resposta genérica ou motivacional. Quero uma análise honesta, específica e útil. Me ajude a pensar sobre isso e não invente respostas. Se identificar que não tenho dados suficientes para responder. E aí eu fiz isso tanto nas minhas pessoais, que eu uso duas normalmente, do chat, que é uma para o pessoal mesmo, só para organização, e outra para estudos. Então, ele tira algumas dúvidas e organiza meus estudos. Aqui, no trabalho, eu uso um mais para ver ali, tipo, me dar ideia, uma ideiazinha ou outra, e corrigir algumas coisas que eu tenho dificuldades. Se, tipo, eu tenho uma pergunta muito específica de gramática, por exemplo. E me ajuda também com alguns outros aspectos. E eu levei 2 lapadas, na verdade 3 lapadas, porque eu levei outra aqui, agora do trabalho, porque eu tinha, né, levado 2 ontem à noite, tanto que eu fui dormir, porque eu tava enrolando pra dormir, levei essa lapada e falei, ai, tá bom, gente, adeus. Mas, tá, primeiramente, o do meu pessoal, o que ele mais falou foi sobre o fato de eu me organizar demais e fazer de menos. Então eu organizo e acabo não fazendo. Aí acaba que eu fico nessa procrastinação, porque eu quero que seja perfeito, eu quero ter a melhor organização possível e não chego a fazer mesmo aquilo. O segundo, que eu até mandei pro meu amigo, foi que eu cobro uma clareza que não vem de mim. Que é a mesma coisa, tipo, ainda preciso entender um pouco mais antes de me comprometer. Que é justamente essa coisa. Do tipo assim, quero fazer, quero sei acontecer, mas aí falou sobre validação externa, que eu tô procurando validação de outras pessoas. E aí E foi outra coisa que o meu do trabalho também falou. Então, assim, que eu do trabalho. Então, assim, é, que eu quero que tudo seja perfeito, me organizo demais, planejo demais, não faço. Que eu dependo da validação dos outros, e é por isso que eu não faço, porque eu fico esperando estar perfeito e as outras pessoas acharem que está perfeito para que eu faça. Então, assim, quero melhorar isso, vou procurar uma forma de melhorar isso e realmente fazer, né? Então, Agora eu vou terminar de anotar aqui na minha agenda o que eu fiz, o que eu não fiz, passar o que eu preciso fazer para segunda, começar a organizar um pouquinho a minha segunda. Tenho muitas coisas para fazer, mas eu tô orgulhosa porque eu fiz boa parte das minhas coisas de hoje. As únicas coisas que eu não fiz não dependia de mim. Então, fico feliz que o que dependia eu já fiz. Bom, é isso, até daqui a pouco. E bom, eu já vou aproveitar também para finalizar o vídeo por aqui. Eu sempre esqueço de finalizar os vlogs, então esse canal, a ideia dele era justamente ter essa pegada mais reflexiva, porque eu queria compartilhar um pouco dos meus pensamentos, mas também justamente a síndrome do impostor, ela acarreta a autossabotagem, que é essa coisa de acabar não fazendo justamente por não se sentir merecedor. E eu percebi isso ao longo da minha vida inteira. E eu estava há muito tempo protelando voltar com esse canal, justamente porque eu queria que fosse perfeito. E todas as vezes, lá em 2024 ou em 2025, que eu gravei pra cá, e eu estava editando e eu percebi que não era perfeito, eu parava. Isso aconteceu no último vlog também. Mas eu tô no começo, sabe? É o começo desse canal. E sempre foi meu sonho vivenciar isso, trazer minhas reflexões, o que eu gosto de fazer, falar sobre leitura, falar sobre o meu dia mesmo. Eu vivo uma vida muito legal e eu queria compartilhar isso com as outras pessoas para que elas se inspirassem
Ou pra que elas só tivessem alguma coisa ali, realmente, pra almoçar, ou por curiosidade mesmo. Eu quero falar aqui do meu curso, eu quero falar de jornalismo, eu quero falar sobre dados, né, que é uma área que eu me interesso bastante também, sobre comunicação, sobre as coisas que eu aprendo com a vida, sobre design, que eu não deixei de ser designer, sobre, enfim, 1 milhão de coisas eu tenho pra compartilhar. Não tive essa oportunidade de falar isso no último vlog, senti que eu vim com tudo, mas de certa forma eu precisei fazer isso pra dar o pontapé inicial, porque eu acredito que se eu tivesse simplesmente feito toda essa programação e toda essa pesquisa e organização no vídeo anterior, eu não teria postado aquele vídeo. E eu queria postar, eu precisava compartilhar um pouco do que eu tava vivendo e do que eu estou vivendo com as outras pessoas. Porque de certa forma também eu espero que as coisas que eu fale aqui ajude alguém. E, enfim, né, faço comunicação e não faço comunicação à toa também. É, de certa forma, um portfólio. E eu espero, de verdade, que ajude vocês. Muitíssimo obrigada por assistir. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vlog. Beijos.